Muito bem, meninos. Vamos lá, vamos. é, fa- Como não deu para gravar, né? Eu esqueci de apertar o botão de REC na hora da aula. ah, vou preparar uma aulinha com o assunto aí que a gente trabalhou, tá? Então vamos lá. Nós vimos na aula a dinâmica do movimento curvo, né? Então vamos lembrar aqui coisas importantes. Vamos até pôr o título aqui bonitinho, né? Vamos colocar aqui, ó, dinâmica do movimento curvo. Então aqui é aquela parte das curvas, da lombada, da depressão, do globo da morte, né? Enfim, várias situações. Então a primeira situação que eu passei para vocês foi quando eu tenho um carrinho, um objeto, e ele está foi a lombada, acho que eu passei primeiro, mas a ordem também não é tão importante, né? O importante é fazer direitinho. Então, quando eu tenho aqui, falei lombada e desenho a depressão. Mas de qualquer forma, vamos na depressão, já está aqui já, né? Bom, se eu tenho um carrinho que está nessa posição, então eu tenho aqui, ó, as forças que estão atuando nesse carrinho são as seguintes. Vamos lá, vamos colocar as forcinhas aqui, ó. Eu tenho a força peso para baixo, tenho a normal para cima e terei uma aceleração centrípeta apontando para o centro dessa circunferência aqui, tá? Então, nesse caso, a formulinha, né, no caso, a minha relação matemática ficaria da seguinte forma: a força resultante é massa vezes aceleração, como ela é centrípeta e a resultante aqui no caso é normal menos peso, vai ficar mv quadrado por r, tá? Então você tem essa relaçãozinha aqui, aí você isola o que você estiver procurando, tá bom? Importante, meninos, esse movimento também, acho que eu até esqueci de falar lá na aula lá. Esse movimento também acontece quando é movimento pendular. Quando você tem aquele exercício que tem um pêndulo, né? Aqui, e esse pêndulo vai balançar, e geralmente ele pergunta qual é a velocidade no ponto mais baixo da trajetória, ok? Porque você vai ter aqui, no caso, uma tração nesse fio, né? Se você colocar as forças que tem ali no ponto mais baixo da trajetória, você tem o peso, você tem a tração aqui, tá bom? Então ele pode perguntar a tração no ponto mais baixo da trajetória, né? Porque aí você vai fazer aqui, ele vai fazer a mesma ideia, né? Seria tração menos peso, no caso aqui, porque eu tenho a resultante centrípeta apontando para o centro, né? A aceleração. Então aqui no caso seria tração menos o peso é mv quadrado por raio, tá? Não vai confundir a centrípeta com a energia cinética, hein? Beleza? Então aqui quando o carro está em uma depressão, tá bom? Quando o carro está na bad. Tadinho. Continuando. Agora aqui o carro é bipolar, né? Aqui é onde é a lombada, quando ele está no pico, né? Então, quando eu tenho uma lombada, vamos colocar aqui lombada. O que acontece é o seguinte, galera. Carrinho se movendo e eu tenho então as forças atuando aqui, ó. Tenho a força peso, tenho a normal. Só que nesse caso eu vou ter uma aceleração centrípeta para o centro da circunferência apontando para o peso, tá? Então aqui vai ficar peso menos a normal aqui em cima seria mv quadrado por raio, tá bom? Então, sossego, faço isso daqui. No globo da morte, aliás, o globo da morte ainda não, né? Já vou pôr ele aqui, depois eu ponho as outras duas curvas. O globo da morte,
você tem ele aqui, né? Ele é o único que vale a pena você desenhar ele com calma. Em vez de desenhar a moto, eu vou deixar um ponto aqui. Nesse ponto, cuidado. Você tem o peso, você tem a normal. Olha eu desenhando a normal errado, fazendo caca, tá vendo? Ei, Thiago. O desenho estava tão bonitinho. Então você tem o peso. E a normal aqui, gente, ele é reação à compressão. Então a normal também é para baixo, né? A moto não está pressionando ele ali em cima. Então se eu estou pressionando, a compressão é para cima, a normal é para baixo. E como eu tenho também, todo mundo junto aqui, a aceleração centrípeta, a minha força resultante, no caso, seria o peso mais a normal, tá? A normal seria, aqui no caso, massa vezes V quadrado por R. Então, aqui no caso, como a normal vai tender a zero, porque é na iminência de perder o contato, é quase perdendo o contato, então eu posso cortar essa normal que ela vai tender a zero, passando o raio e cortando as massas antes de passar aqui com o peso, né? Que é M vezes G, você vai ficar que a velocidade mínima que ele vai passar ali é raiz de R vezes G, tá? As curvas que nós vimos, dois tipos, né? A curva plana e a curva inclinada. Lembrando que a curva plana, quem vai jogar o carro para dentro da curva é só o atrito, né? É como se fosse uma curva, um carrinho fazendo uma rotatória, tá bom? Na curva inclinada não tem, é a velocidade que você consegue fazer a curva sem praticamente virar o volante. O carro faz a curva sozinho, tá bom? É a Fórmula Indy, por exemplo. Então aqui, ó, na curva plana, nós temos o seguinte: a velocidade mínima que ele consegue fazer essa curva é... Cuidado com esse coeficiente de atrito, que é o estático, tá bom? Tem que ser o estático, tá beleza? Porque não pode rederrapar, é na iminência de derrapar, tá? Então, geralmente a pergunta é qual é a velocidade que o carro consegue fazer a curva sem derrapar, tá? Outra coisa importante aqui, a única que tem tangente é da inclinada, tá? Então, a velocidade mínima aqui, na verdade não é mínima, né? Vai ser máxima. Mínima é só o globo da morte, tá? É a velocidade, estou falando uma coisa e escrevendo outra. É a velocidade máxima que ele faz a curva, tá bom? Qual que é a velocidade máxima que ele consegue fazer? Essa que é a pergunta que ele vai te fazer. O carrinho vem, qual é a máxima velocidade? Qual é a máxima velocidade, tá? Raiz aqui, tangente do ângulo θ formado na curva, tá bom? Lembrando que tangente, né, seno por cosseno é tangente, beleza? Mas isso aqui, ó, nem aparece tanto, tá? Qual que é o importante dessa daqui que a gente viu? A depressão, tá? Porque do movimento pendular, então fica esperto com isso, tá? O movimento pendular. E a parte do globo da morte, tá bom? A normal tendendo a zero na iminência do contato. Isso aqui também é importante. Tá? Esses dois acontecem mais. Tá feito? Bom, nós começamos a ver hoje também a parte de energia. E aqui vamos ser um pouquinho mais cuidadosos. Vamos devagar. Em vez de fazer de cima para baixo, eu vou tentar fazer aqui na esquerda para a direita. Então, vamos falar de energia. Energia, temos dois tipos de energia. Quais são? Nós temos a energia conhecida como cinética e a energia conhecida como potencial. A energia cinética tem a ver com velocidade, meninos. Tem que ter velocidade, ok? Então, ela tem que ter o quê? Movimento para ter cinética, tá bom? Tem que ter movimento, tem que ter velocidade. A potencial é uma energia que ela é armazenada. Então, ela tem duas formas de armazenamento.
A primeira é a potencial gravitacional, tá? A gravitacional e a elástica. A gravitacional, né, energia potencial gravitacional, mgh, tá? E a energia potencial elástica seria kx² por 2. Tá? Lembrando que esse x aqui é a deformação da mola, deformação e não o tamanho da mola. Tá? É o tanto que ela deforma somente. Energia cinética, cuidado para não confundir com a da resultante centrípeta, tá? mv² sobre 2, não é sobre r. Tá feito? Bom, aplicando isso aqui um pouquinho mais, nós temos o que a gente chama de sistemas conservativos, tá? E aqui que eu dei um exemplo, né, se eu não me engano. Vamos lá. Sistemas conservativos. O sistema conservativo, galera, é o seguinte. Vamos supor que você tem aí, deixa eu fazer o mesmo esquema que a gente fez lá. Se não me engano, acho que eu coloquei 20 metros, né? Nossa, ficou bom. Deixa eu pegar aqui mais retinho. Aqui. Então, essa altura aqui é de uma altura H. Ei, gente, não quero nada de Uber. Bom, uma altura H de 20 metros. Vamos supor que tem um carrinho aqui, né? Com velocidade inicial a 0. E vamos lá. Vamos entender muito bem uma questão. E vou bem devagar aqui, trocar até de cor. Entende o seguinte. Quando eu tenho, nesse ponto aqui, uma energia mecânica total, né? Então, vamos supor que eu tenho 100 de energia. Tá bom? Minha energia mecânica aqui é 100. Você repara que aqui não tem cinética, porque a velocidade aqui é 0. Então, se eu tivesse 100 de energia, quer dizer que a energia cinética é 0 e a energia potencial gravitacional é 100 joules. Nesse segundo ponto, ó, vamos supor que ele perdeu um pouco da altura, tá vendo? Ó? Ele perdeu uma altura H. Como ele perdeu uma altura H, a energia potencial diminuiu. Então, vamos supor que nesse ponto, a energia potencial gravitacional 2 seja 80 joules. Mas ele perdeu a altura, porém, ganhou velocidade. E aqui era 0, então ele já começou a ter velocidade aqui. Então, a energia cinética aqui, no caso, seria 20 joules. Repara que a soma das energias é 100 joules. Essa soma, isso aqui que é energia mecânica, ok? A soma das energias aqui é igual à soma das energias aqui. Aqui também a soma é 100 joules. 100 mais 0, a energia mecânica aqui também é 0. Então, para o sistema conservativo, é muito importante você entender o sistema de energia mecânica. Quando chegar aqui embaixo, ó, neste ponto, a energia cinética, olha só a altura, ó, é 0. E a energia mecânica, a energia potencial, eu inverti, desculpa. Já está muito tarde aqui a hora que a gente está fazendo, né? Mais ou menos, né? Já é quase 9h30. A energia cinética aqui é máxima, então no caso aqui seria 100. E a energia potencial gravitacional aqui é 0 porque não tem altura, ó. Nesse lugar aqui a altura é 0. Tá? Então, a energia aqui é 0, aqui é 100. Mas, de novo, a soma dessas energias está dando 100 joules. Então, você pode comparar qualquer ponto à energia mecânica. Lembrando, então, que a energia mecânica é a soma das energias. Energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Você vai encontrar alguns livros até como somente energia cinética mais a potencial, que ele já entende que a potencial é a soma das duas, tá? Bom,
Vamos fazer esse cálculo aqui, tem uma altura de 20 metros, vamos colocar o seguinte, qual que é a velocidade aqui no ponto B, que nós calculamos, né, na aula. Então vamos lá, vamos puxar mais uma lousa aqui. Então se eu tenho uma altura A de 20 metros, né, a velocidade A é 0, ele quer saber a velocidade B quando a altura em B é 0. Então você percebe que se eu pensar somente em termos de energia, eu tenho nesse ponto energia potencial gravitacional e aqui energia cinética. Então eu posso escrever o seguinte, a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Como no ponto A só tem energia cinética, só tem energia potencial, vou colocar as três aqui, que a gente vai cortando, tá? Ó. Energia cinética de A, mais energia potencial gravitacional de A, mais energia potencial elástica de A. E aqui, de B, coloca todas as energias. Energia potencial elástica de B. Voltando lá no desenho, para a gente analisar, olha só. Aqui no ponto A, ele não tem velocidade, então não tem cinética. Ele tem altura, então ele tem potencial e não tem mola. Então só tem potencial gravitacional. Nesse ponto B, ele só tem a cinética, não tem altura e não tem mola. Então, voltando ali, nós podemos cortar algumas incógnitas aí. Por exemplo, como não tem cinética lá em cima, porque ele está parado, é 0 e não tem mola no exercício. E aqui eu não tenho a potencial gravitacional e não tem mola ali embaixo. Então, sobrou para mim somente essa relação. Sobrou para mim que a energia cinética potencial de A é igual à energia cinética de B. Abrindo aqui, vai ficar mgh A é mvb² sobre 2. Ok? Então, substituindo aqui, uma coisa que você pode fazer já, ó, corta a massa ou coloca 1 no lugar, tá bom? Você que escolhe. Ou corta a massa ou coloca 1 no lugar. Então, ficou GHA é igual VB² por 2. Então, vou passar multiplicando e já tirar a raiz. Então, VB vai ser a raiz de 2GH. Então, VB é raiz de 2 vezes 10 vezes 20. Isso aqui vai te dar 2 vezes 10, 20 vai dar raiz de 400. Então ficou velocidade B 20 metros por segundo, tá? Bom, fica esse de exemplo. E aí nós vamos entrar mais. Eu lembro que eu cheguei a mencionar a questão da elástica, mas acho que ficou claro na própria aula, né? Não precisa fazer o desenho de novo. Meninos, bons estudos, nós vamos pegar para valer, tá bom? Vou tentar não diminuir a intensidade de exercício, a não ser que vocês me retornem aí dizendo que está muito difícil. Aí a gente revê aí como que a gente faz, a gente pensa, a gente vai conversando. Não precisa ficar preocupado também com isso não, tá? Eu quero ver se no final pelo menos no começo do terceiro bimestre, aí a gente já começa a focar bem no Enem, tá? E vamos ver o que a gente consegue fazer para ajudar vocês. Qualquer dúvida é só chamar, tá? Não fica, acho que ninguém tem vergonha de perguntar. E vamos que vamos. Bons estudos. Estamos de volta agora, se Deus quiser, até o final do ano, tá? Até mais, galera.